Bom, pessoal, boa noite. Eu sei que muitos de vocês devem estar, nossa, a imagem do professor não está saindo, é que nessa primeira parte aqui a gente não vai usar a minha imagem nesse momento, né? Eu vou precisar do quadro daqui a pouco e não dá para fazer as duas coisas com slides e com a câmera, ok? Bom, pessoal, hoje na disciplina de máquinas, motores e mecanização nós vamos falar de preparo de solo, tá? E já gostaria de salientar que hoje, após o horário, eu vou postar para vocês um estudo dirigido do conteúdo que nós trabalhamos de forma online até agora, tá? E vocês aproveitem esse feriado amanhã para já dar uma olhadinha nesse estudo, para ninguém ficar, né, boiando aí na nossa disciplina, ok? Eu vou inserir essas questões no sistema e vocês tentem resolvê-las lá depois, inclusive questões concernentes ao nosso conteúdo hoje. A gente já vai ter um volume legal para fazer um estudo dirigido bom, ok? Com até alguns estudos de caso. Pois bem, aqui, pessoal, hoje nós vamos trabalhar, como eu já mencionei, né, com o preparo de solo. E na aula passada nós começamos a falar a respeito desses conceitos, separando principalmente o preparo convencional e o sistema por semeadura direta ou plantio direto. E são duas condições distintas. Em uma há revolvimento do solo e na outra não há revolvimento do solo e medidas conservacionistas aí, como manutenção de uma cobertura verde, nunca deixar o solo totalmente descoberto, são uma das premissas aí que geraram o sistema de plantio direto, ok? Antes da gente entrar nesse conteúdo, pessoal, eu acho que é importante a gente colocar aqui, né, algumas máximas aí no que diz respeito a uso de regra de 3, tá, na disciplina de máquinas, motores e mecanização, mas a nível de nivelamento. Por quê? Porque se a gente for pegar aqui a ideia principal da nossa disciplina, eu acredito que é imprescindível que a gente trabalhe essa questão do raciocínio lógico, até porque não dá para poder sair da disciplina de máquinas sem trabalharmos isso, tá? São contas bem de agronomês mesmo, como por exemplo, vamos pegar esse primeiro aí que está em pretinho, na tela de vocês. Eu vou já fazer as anotações aqui no quadro e já eu abro a webcam para vocês, ok? O primeiro deles aqui, ó, nós temos uma cultura cujo espaçamento é de 0,5 metros, tá? Esse aqui é o nosso exemplo 1. Nós temos 3 pontos que foram amostrados com 5, 4 e 7 plantas. E a gente quer saber quantos metros lineares ou metros de linhas nós temos. Professor, para que saber quantos metros de linha? O motivo é muito simples. Se você não souber quantos metros de linha, a maioria das nossas adubadoras hoje, né, que está ali junto com a semeadora, elas distribuem o adubo em linha e não junto com a semente ali, tá? Então, você precisa saber da quantidade de linhas para dividir a quantidade global de adubo por hectare, para você saber quantas gramas precisam cair, por exemplo, em 1 metro de linha. Então, esse cálculo ele é fundamental até para plantio, que é o que vai ser, né, o assunto da nossa próxima aula. E qual é a população de plantas? Eu sei que alguns de vocês devem estar achando esses exemplos que eu estou dando aí meio toscos, até ridículos, né? Porque são coisas que realmente são raciocínio lógico. Mas vai por mim, eu tenho certeza que muitos de vocês têm dificuldade nisso e é por isso que a gente vai passar, né, por essa primeira etapa aí na nossa aula de hoje. E na segunda eu quero saber produtividade. E para isso eu fiz 3 pontos de 1 metro linear, de 1 metro de linha de soja e nesses 3 pontos nós obtivemos 86 gramas, 78 gramas e 57 gramas.
Professor, como assim? Eu fui lá, arranquei plantas ali que estavam de soja, que estavam em 1 metro de linha lá, lembrando que isso aqui não está lá essas coisas todas, né? E eu fui lá e pesei quanto que deu esses grãozinhos nessas 3 amostras que eu retirei de 1 metro cada, tá? 1 metro de linha. Eu fui lá, arranquei, sei lá, 3, 4, 5 plantas, debulhei elas e pesei os grãos. Isso serve para fazer estimativa de produtividade em campo, tá? Então aqui, ó, eu quero a produtividade em toneladas por hectare e eu quero também quanto que dá em sacas de 60 quilos. Para a gente fazer isso, eu vou usar uma metodologia diferente, meio maluca com vocês aqui hoje, eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai ver aqui agora. Eu espero que sim, né? Show de bola. Agora vocês têm acesso, né, a minha filmagem e vamos aqui trabalhar esses 2 conceitos, tá? O primeiro deles, vamos dar uma olhada aqui primeiro nesse de cá, tá? Que seria o primeiro exemplo que a gente deu lá na nossa aula de hoje. Nesse caso aqui, ó, o que que nós temos? Nós temos um espaçamento entre linha de 0,5 e foram feitos 3 pontos. Cada ponto nós temos aqui, ó, um número X de plantas. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, né, eu vou até colocar uma calculadorinha aqui de lado, para vocês acompanharem a linha de raciocínio, ninguém ficar perdido. Eu vou colocar ela aqui sobre esse exemplo que a gente ainda não está trabalhando, ok? Aqui, ó, vamos fazer uma média do 5, do 4 e do 7, para poder facilitar. Então, 5 mais 4 mais 7 dá 16. Dividido por 3 pontos, ou seja, para a gente saber por ponto, né, quantas plantas por metro nós tivemos. Lembrando aqui que a unidade é planta por metro, está lá no exemplo. Primeira coisa que a gente vai fazer então é 16 dividido por 3. Então nós temos de média 5,333 plantas por metro. Essa é a primeira informação que nos interessa. A segunda, nós temos 2 formas de fazer esse esqueminha aqui do espaçamento para chegar na quantidade de metros de linhas que nós temos por hectare. Nós podemos fazer a divisão de 10 mil metros quadrados. É uma fórmula isso, tá? Pelo espaçamento, ou a gente pode fazer uma inferência maluca, que eu costumo fazer para desenvolver raciocínio na moçada. Vamos imaginar aqui, ó, vamos fazer por esse segundo exemplo primeiro. Vamos imaginar que isso aqui é o quadradinho de 1 hectare, que tem 100 por 100 metros. Nesse quadradinho aqui de 1 hectare, o que que nós vamos fazer? Se a gente dividir aqui, ó, esses 100 metros, pensando que aqui nós temos as linhas, ó, 100 dividido por 0,5 metros, que é o espaçamento, nós vamos ter quantas linhas? Bora fazer aí, acompanha a calculadora. 100 dividido por 0,5. Nós temos 200 linhas. E nessas 200 linhas, essas linhas têm quantos metros de comprimento? 100. 200 vezes 100 metros. Que vai dar 20 mil metros de linhas ou lineares. É um exemplo meio que bobo, mas vai por mim. Você sabia que tem muitos colegas seus que têm dificuldade nisso? Isso acontece, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, você pode dividir 10 mil por 0,5, você chegaria direto nesse valor, vou te provar. Dá uma olhada aqui. 10 mil dividido por 0,5. Olha lá, vai dar os mesmos 20 mil. Então, a nossa primeira pergunta aqui, ó, já está ok.
Vamos para a segunda pergunta. Qual é a população de plantas nessa condição? Simples, basta fazer uma regra de 3. Até agora, tudo que a gente está fazendo aqui é raciocínio lógico, tá? Então, na população de plantas, eu sei que em 1 metro, eu tenho quantas plantas? 1 metro, eu vou ter, de média, 5,333 plantas. Em 20 mil metros, eu vou ter X. Então, basta eu multiplicar o 20 mil, que já está até aqui dando sopa, por 5,33, que eu vou ter uma população final por hectare de 106 mil plantas por hectare. Essa é a nossa segunda resposta. Passando para o lado de cá agora, dê um print nisso aqui para você não ficar perdido no vídeo, caso queira estudar depois. Vamos passar aqui a nossa calculadora para esse lado de cá, ok? Com a nossa calculadora desse lado de cá, vamos fazer esse segundo exemplo. Eu tenho aqui, ó, 3 pontos. Cada ponto, eu fiz uma amostragem de 1 metro de linha e eu tive essa produtividade de soja aqui. Eu quero saber em tonelada por hectare e em sacas, tá? Primeira coisa que eu vou fazer novamente, bora ver quanto dá a média disso aqui. A médiazinha, vamos aqui na calculadora, para ninguém ficar confuso de novo, acompanhe a calculadorazinha no cursor do seu computador. 86 mais 78 mais 57. Nós temos aí 221. Dividido por 3. Professor, por que 3? São 3 amostras, companheiro. Só dividir por 3. Nós temos então uma média de 73,666 gramas por metro. Isso, gramas de soja, ok? Voltando aqui para o nosso exemplo. Pensando na produtividade, agora está fácil. Por quê? Porque eu já tenho, né, uma noçãozinha de como que está. Julgando que, né, nós temos também o mesmo espaçamento, que é 0,5 metros entre planta, um espaçamento hipotético aí, pode ser um pouco menos, beleza, mas vamos pôr 0,5, só para simplificar aqui. A ideia hoje não é falar de agricultura, vai ter uma disciplina só para isso para vocês, ok? Só para ensinar a usar a ferramenta. Então, o que nós temos aqui agora? Julgando o mesmo exemplo aqui, ó, que nós temos 20 mil metros de linhas por hectare, o que nós podemos fazer? Simples, ó. Eu sei que em 1 metro eu tenho 73,666 gramas. Em 20 mil metros, eu vou ter quanto? Simples. Multiplico esse negócio aqui por 20 mil. Ou seja, eu vou ter 1.473.333,3 gramas por hectare. Por quê? 20 mil metros de linha é a quantidade de metros de linha presentes em 1 hectare. Nesse caso aqui, ó, como que eu transformo para tonelada? Simples. Para quilo, eu deveria dividir por 1000, tá? Então vamos passar para quilo primeiro. Vamos dividir esse valor aqui por 1000. Então, essa mesma quantidade aqui, ó, o X também é igual a 1.473,33 quilogramas por hectare ou 1,47 toneladas por hectare. Para eu chegar
nos 60 quilos, basta dividir isso aqui por 60. 60 quilos não, perdão, a quantidade de sacas. Então, se eu pegar os 1.473 e dividir por 60, nós vamos ter uma produção aí de 24,5 sacas por hectare. Então, a nossa resposta da parte A está aqui e a outra aqui. Eu sei que isso aqui pode ser um conceito bobo para a grande maioria de vocês, mas pasmem, não é, tá? Eu sei que muitos têm uma dificuldade muito grande com esse tipo de coisa e é por isso que a gente está dando esses exemplos aqui para vocês hoje, tá? Só para a gente constar, vamos fazer mais um exemplozinho aí, que é o exemplo de rendimento operacional. Para isso, vamos voltar lá na nossa apresentação, ok? Na nossa apresentação, pessoal, nós temos mais um exemplo aí antes de finalizar essa parte, para ela não ficar muito comprida, muito longa, muito chata de assistir. Que seria o exemplo da capacidade operacional. Eu vou apagar aqui o que nós fizemos e gravamos até agora. O que nós vamos fazer? Nós temos um segundo exemplo aí. Ó. Nós temos, isso é uma questão do MEC, da prova do ENAD do semestre passado, né, do ano passado, na verdade, de 2019. E aqui, ó, nós temos um conjunto mecanizado, ou seja, um trator puxando um arado, gente. E esse trator está rodando uma velocidade de 2 metros por segundo. Ou seja, se a gente for multiplicar essa parada aí por 3,6, que é um fator de correção, né, ele vai estar uma velocidade de 7,2 km por hora. Professor, como assim? É só converter os dois, moçada. Já já eu ensino a converter isso aqui para ninguém ficar, né, pensando muito a respeito. A largura de trabalho é de 3 metros. E a eficiência é 75%. Lembrando que uma hora tem 3.600 segundos. Vamos voltar lá de novo para a nossa câmerazinha, para que a gente possa trabalhar bem. Então, no nosso exemplo, nós temos essa condição, né? Nós temos um trator puxando um arado e a gente quer saber, basicamente, qual que é a eficiência dele em hectare por hora. Em linhas gerais, seria isso. A eficiência operacional dele em metros por hora, hectares por hora. Ok? Vamos aqui trabalhar primeiro, tá? No nosso exemplo aqui, no conversor de velocidade. Vamos abrir novamente nossa calculadorinha, para ninguém ficar muito perdido aqui na linha de raciocínio. Pois bem, se eu for pegar esses 7,2 km por hora, o que eu vou fazer? O quilômetro a gente sabe que tem 1.000 metros, né? Então seria 7.200 metros, deixa eu só tirar um aqui, isso, por hora, que tem 3.600 segundos, dividido por 3.600. É por isso que eu tenho 2 metros por segundo aqui, eu só fiz a conversão direta, ok? Sem muito pepino. Nesse caso aqui, para ser bem simplista, o que a gente pode fazer? Vamos imaginar o seguinte aqui, ó, a gente tem um tratorzinho, finge que esse desenho totalmente esdrúxulo aqui é um trator, tá? Tenha fé, por favor. Ele está puxando um arado. E a largura de trabalho é de 3 metros. E ele consegue avançar 2 metros por segundo. Ou seja, em 1 segundo,
ele vai fazer uma área de 2 por 3 metros. Professor, estou viajando. Me acompanhe aqui, por favor. Vamos esconder essa calculadora aqui para ninguém ficar perdido. Eu tenho um trator puxando um aradinho. Simples. Esse trator está se deslocando a uma velocidade de 2 metros por segundo e ele está trabalhando numa largura de 3 metros. Se a gente for pegar aqui, que em 1 segundo esse trator que está cortando terra numa largura de 3 metros vai avançar 2, ou seja, ele está fazendo 6 metros quadrados por segundo. Ou seja, por como que o senhor achou 6 metros? Gente, pelo amor de Deus, aqui, ó. 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Então aqui agora eu já tenho uma grandeza fácil na minha cabeça. Eu sei que em 1 segundo essa máquina avança, ou consegue fazer, né, preparar 6 metros quadrados. Professor, em 3.600 segundos. X. Simples assim. Acompanhe aqui na calculadora. 3.600 vezes 6. Ou seja, eu sei aqui, ó, que essa máquina está preparando 21.600 metros quadrados por hora. Professor, não era segundo? Em 3.600 segundos, filho, que na verdade nada mais é do que 1 hora. Olhe lá no nosso enunciado para você que está meio perdidinho. Então, 1 hora e 3.600 segundos. Então, 21.600 metros quadrados por hora. A gente sabe que o hectare tem 10.000 metros quadrados. Então, se eu dividir esse valor aqui, ó, por 10.000 metros quadrados, eu vou ter um total aí de 2,16 hectares. Acompanhe na calculadora. 2,16 hectares por hora. Isso é o rendimento numa condição em que eu não tenho perda, eu não tenho manobra, o peão não para almoçar nem nada. Só que isso acontece em condições de campo. Então, para ficar mais fácil aqui, ó, num rendimento de 100%, você conseguiria fazer 2,16 hectares por hora. No rendimento de 75%, você conseguiria fazer X. Só fazer aqui agora o atalhar da regra de 3, ou seja, o X aqui, ó, vai dar 1,62 hectares por hora. Isso aqui é a resposta desse exemplo 2. Professor, esse negócio é muito complicado, eu fiquei um pouco confuso, vou só aqui abrir para vocês darem um printzinho, né, em como que a gente chegou nesses valores, mas em linhas gerais. Professor, para que a gente vai usar a regra de 3 assim na agronomia? Filhão, para tudo. Vamos acompanhar lá, ó, o meu enunciado. Eu economizei uma fórmula cabulosa como essa. Isso aqui é a fórmula para cálculo de capacidade efetiva de trabalho, que foi em linhas gerais o que nós acabamos de fazer com lógica e regra de 3. Então percebam, pessoal, que essa questão da regra de 3 e tudo mais, isso é fundamental, tá, para dar embasamento para a nossa vida, né, profissional aí como um todo. Então, se liguem aí, tá, e tentem fazer esse exemplo em casa, ok? Vamos para a parte 2.